Meus amigos, espiritualizar a nossa vida é o que nós devemos fazer. Espiritualizar o dia a dia, espiritualizar o cotidiano, espiritualizar todos os momentos. Buscar sempre pedir sabedoria e sapiência, discernimento para tomar atitudes em nossa vida. Toda e qualquer atitude exige de nós primeiro pensar, ter sabedoria e discernimento para que não tomemos atitudes precipitadas ou equivocadas. Tudo quando nós paramos para contar até 10, para refletir, para pensar, nós chegamos à conclusão de que vamos tomar uma decisão mais acertada, sem se deixar levar pelo calor de um momento, por uma raiva, por um impulso, por um medo, por um desequilíbrio momentâneo. Então precisamos sempre respirar, contar até 10, refletir para tomar sempre as melhores atitudes. Às vezes uma coisa parece ser um problema muito grande e quando nós respiramos, contamos até 10 e pensamos, podemos tomar uma decisão mais equilibrada e perceber que aquela determinada coisa que aconteceu não é o fim do mundo, não é também um problema tão grande assim. Aliás, o ser desperto e o ser que está cada vez mais expandindo consciência é um ser que tem que passar a se acostumar com todas as coisas que aconteçam e com todas as coisas que possam acontecer. Essa é que é a grande realidade. Ou seja, nós vamos passar a ter que conviver com tudo que a vida pode nos dar, tudo que pode acontecer na vida. E na vida pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, precisamos estar sempre atentos, orando e vigiando e pedindo sabedoria e discernimento aos bons espíritos para saber o que fazer diante as demandas, o que fazer diante o que tenhamos a solucionar, quais resoluções poderemos fazer, quais caminhos serão melhores, quais resoluções serão melhores. Isto de acordo, evidentemente, com o nosso modus operandi de vida e com as nossas circunstâncias de vida, que cada um tem as suas circunstâncias de vida. Portanto, não existe uma regra só para todos diante as situações da vida. Tem pessoas que têm um modus operandi de vida, têm um padrão econômico, financeiro de vida, têm poder para tomar algumas decisões. Outras pessoas não podem tomar as mesmas decisões, podem tomar outras. Ou seja, cada pessoa precisa entender as suas particularidades, as suas especificidades, as suas circunstâncias para buscar neste entendimento e na conversa permanente com Deus, com os bons espíritos, a sabedoria e o discernimento para tomar as melhores escolhas e decisões, compreendendo o seu contexto, as suas circunstâncias, que a decisão que eu vou tomar para mim é diferente da de Pedro, de Paulo, de João, de Margarida, porque cada pessoa vai ter o seu contexto de vida, vai ter o seu modus operandi de vida, vai ter as suas circunstâncias e possibilidades, não é? Então isso é muito importante respeitar as particularidades dos processos, não é? É muito importante mesmo, porque cada um é que sabe exatamente de suas circunstâncias, de suas particularidades. Até mesmo em família, até mesmo os que moram juntos, precisam respeitar decisões muito particulares um do outro. Porque mesmo morando juntos e às vezes tendo opiniões divergentes, é importante entender
que a opinião e a decisão daquela outra pessoa está sendo baseada muito em seu íntimo e baseada muito em coisas que só ela sente e percebe sobre ela e sobre sua vida, sobre seus desafios e suas circunstâncias. Isso acontece comigo, com você, com qualquer outra pessoa. Então, às vezes as pessoas tomam decisões que podem chocar as outras, ou as outras não compreenderem e não alcançarem e até criticarem, polemizarem decisões e escolhas pessoais. Mas nós temos que fazer a certa ponderação de entender que no íntimo de cada um de nós existe particularidades, especificidades, porque tem coisas que só eu sei sobre mim, tem coisas que só cada um sabe sobre si. E essas decisões muito íntimas, muito pessoais, muito sugêneres, precisam ser respeitadas. Eu, hoje em dia, analiso assim. Eu penso dessa maneira, sabe? Sobretudo, acho que a decisão do próprio indivíduo deve ser respeitada perante tudo na vida. Perante tudo. Cada pessoa tem o seu direito, a sua individualidade, a tomar a decisão e escolha que quiser, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu ache que não seja o melhor caminho para aquela pessoa, mas eu respeito até o fim o direito daquela pessoa de ter escolhido ou de escolher determinada situação, caminho ou decisão, resolução, escolha para a sua vida. Por quê? Porque cada um é que sabe onde seu sapato aperta, cada um é que sabe de suas circunstâncias, não só financeiras, mas emocionais, psicológicas, reencarnatórias. Cada espírito é único. Cada espírito é único e, portanto, devemos compreender que existem jornadas pessoais, jornadas únicas para cada espírito. E, portanto, não podemos colocar tudo no mesmo pacote, tudo no mesmo balaio, porque não é assim que funciona. Existem especificidades, existem situações muito particulares em cada um de nós. Então, hoje em dia, eu vejo assim: viver e deixar o outro viver e tomar suas decisões e escolhas é fundamental e deve ser respeitado, né? Me lembro uma certa vez quando minha irmã estava hospitalizada e ela optou, fragilizada, já adoentada, mas optou por não fazer um certo procedimento lá cirúrgico, né? Outras pessoas da família ficaram criticando a decisão dela de não querer fazer, de submeter a tal coisa. E eu fiquei pensando, ela está certa, e de fato esteve, e de fato estava certa. Por quê? Porque primeiro cada um é que sabe dos seus limites, das suas circunstâncias, até onde acha que pode e que deve ir. Cada um sabe também daquilo que vai lhe afetar emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Cada pessoa, por exemplo, quando está às vezes no momento de dor e sofrimento, é que vai saber o que está passando internamente com ela, é que vai saber até que ponto vai continuar na busca da preservação natural da vida e do corpo físico, que todos buscam sempre essa preservação de continuar vivendo, ou algum momento de se entregar, de aceitar a morte, de aceitar o fim, que na realidade não é fim, é um recomeço, é uma transmutação, é uma transformação. Mas, ou seja, cada um em algum dado momento, muitas vezes até por influências de bons espíritos por perto e do bom senso e da decisão muito pessoal, vai escolher o momento de permitir, de ceder à morte, porque cada um de nós em algum momento vai ter que ceder, né? Querendo ou não, vai ter que permitir que a morte nos leve.
Essa é uma realidade. Algumas pessoas vão para tentar preservar ao máximo o estado de permanência, mesmo que essa permanência seja dolorida, sofrida, cansativa, enfadonha e que seja praticamente uma permanência sem, sem qualidade nenhuma de vida e dando muito trabalho aos outros. E tem outras pessoas que vão se permitir ir mais cedo porque não querem ficar dando trabalho aos outros e também sabem que certos procedimentos médicos ou cirúrgicos ou daquilo que a medicina da Matrix diz pode ser o melhor de acordo com algumas normas e regras da Matrix, mas não é o melhor para aquele ser, para aquele indivíduo, para aquele espírito, para o que ele acha que é o melhor para ele. E ele, portanto, tem o seu direito individual, inalienável, de decidir o que é melhor para ele, na concepção dele, mesmo que isso contrarie uma lógica da medicina tradicional, da medicina da Matrix que nós estamos, né? Então precisamos também ter essa compreensão, até mesmo em casos de eutanásia, né, que sempre foram vistos como casos de um suicídio, né, de algo que não se deve fazer. Hoje eu penso que em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, devem ser respeitadas as decisões da pessoa em si ou da família, em casos onde a gente não vê caminhos, alternativas, soluções, e onde só se vê sofrimentos, né? Claro que alguém pode dizer, de uma hora para outra, Deus muda tudo, a espiritualidade chega e promove uma melhora. Isso pode acontecer? Pode, mas nós também não podemos viver uma vida baseada apenas em intervenções espirituais contínuas, porque não é assim também que funciona. As intervenções espirituais a favor da saúde de todos nós acontecem, sim. Eu sou um exemplo disso. Já cheguei a falar em lives. Se não fosse a intervenção espiritual, por exemplo, eu não estaria mais aqui, por algumas circunstâncias, tá? Já aconteceu ao meu favor algumas vezes, e talvez até mais vezes do que eu acho. Assim como com você pode ter acontecido várias vezes. Intervenções espirituais acontecem, ajudas e, entre aspas, milagres, ou milagres como você queira dizer, acontecem. Só que nós não podemos nos basear nisso de maneira contínua e permanente, achando que todo dia e toda hora os espíritos estão à nossa disposição para nos ajudar, para nos salvar, como se a gente fosse o centro do universo, o centro do mundo, e como se a gente tivesse que ser atendido os nossos pedidos a todo instante, a todo momento, a todo custo, só porque a gente quer. Não é bem assim. Então, é importante entender também de que nem sempre nós vamos ter essas intervenções, esses milagres ao nosso favor. E, portanto, às vezes é necessário ter uma sensatez, a racionalidade e também respeitar decisões, às vezes, não do fim, nem de um fim antecipado, nem do que poderia ser considerado um suicídio, mas da entrega do corpo físico, já que ele não vai servir mais. Então, se ele não adianta ficar dentro de um corpo físico por mais vários tempos ou vários dias, apenas por uma preservação de uma vida sem vida. Uma preservação de uma vida sem vida. É preferível ter a grandeza de entregar esse corpo físico e de continuar a vida espiritual de uma outra maneira. E não por isso, imagine também, porque fomos criados também nas crenças
limitantes repetidas da própria doutrina espírita, com a visão do suicídio, né? E até do suicídio indireto ou das várias formas de suicídio, achando que essas almas, esses espíritos que tomam certas decisões e escolhas vão sofrer no Vale dos Suicidas ou em qualquer lugar parecido a esse nome, ou nos infernos e umbrais por conta disso. Existem casos e casos, situações e situações, e com certeza a misericórdia dos céus e das equipes espirituais que trabalham em nome da luz perceberão que existem circunstâncias, casos e casos, e que às vezes fulano de tal, que aparentemente foi fraco ou covarde para alguns ou suicida para outros, na realidade foi um grande guerreiro, e que teve nesse momento foi guerreiro para ter a coragem também de perder a guerra, porque o guerreiro não é só aquele que tem a bravura da vitória, mas o guerreiro também é aquele que admite a derrota, que compreende quando perdeu. Então, às vezes, é necessário ter a grandeza de entregar-se, a grandeza de perceber que o fim chegou e que isso também faz parte do processo, porque tudo que nasce morre aqui na Terra, mas a essência, o espírito permanece. Então, tudo depende da maneira como você enxerga, com os olhos que você enxerga, da maneira que você dá significado àquela situação, da maneira que você olha, o que muitas vezes parece covardia ou abandono da própria vida, ou desistência da própria vida, ou que alguém pode considerar um suicídio. Na realidade, é uma bravura de um espírito que já sabe, que já lutou o suficiente, que já fez tudo o que tinha que fazer, e que naquele momento é inevitável a derrota, é inevitável a entrega do corpo físico, mas não a entrega da vida, não a entrega da perpetuidade, da continuidade do eu, do verdadeiro eu, do espírito para todo sempre. Então é importante que a gente reflita sobre isso para também ressignificarmos, mudarmos pontos de vista em relação a processos de eutanásia ou desistências da vida, ou pessoas que às vezes não querem se submeter a alguns tratamentos que a medicina oficial diz que é necessário fazer ou que tem que fazer. Às vezes a pessoa simplesmente, por motivos muito pessoais, sensatos e que naquele momento só ela sabe, prefere ser tratada de outra forma ou simplesmente não ser tratada. E essas escolhas hoje em dia eu as vejo com olhos assim de compreensão e não de julgamento. É muito importante que a gente pense dessa maneira. Deus abençoe a todos. Deixa o like, comenta, interage. Se está chegando agora, se inscreve no canal. Estamos finalizando 2024 com muita alegria e com a missão cumprida. 2025 vem aí. Eu quero poder contar com vocês. Por favor, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like, convide amigos, pessoas, grupos de WhatsApp, mande o vídeo para alguém e peça para esse alguém também ajudar o canal e se inscrever. Vamos montar uma egrégora solidária, uma equipe de pessoas que possam fortalecer esse canal. E eu tenho certeza que fortalecendo o canal, vocês receberão ainda mais qualidade e conteúdo, podendo aperfeiçoar tudo aqui para mim, tecnologicamente, e de uma maneira que eu possa ter ainda mais recursos de fazer mais em 2025. Conto com vocês. Like,
comentários, compartilhamento e inscrições.